Você se considera um cristão verdadeiro? Talvez você se orgulhe de ir à igreja todo domingo, de compartilhar versículos nas redes sociais e até de cantar hinos durante a semana. Mas no fundo, será que está vivendo de acordo com o que a Bíblia realmente ensina? A diferença entre um cristão carnal e um espiritual não é só uma questão de comportamento visível, mas uma questão de coração, de entrega genuína à transformação que Deus propõe. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, versículos 1 ao 3, faz uma diferenciação clara entre os cristãos espirituais e os carnais. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Alimentei-vos com leite, e não com manjar sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. O cristão carnal é aquele que, embora se identifique com Cristo, vive de maneira superficial, governado pela carne e pelos desejos mundanos. Ele pode até ir à igreja, mas sua vida não reflete as mudanças profundas que o Espírito de Deus quer realizar. Quando olhamos para a sociedade cristã contemporânea, vemos muitos vivendo exatamente como esses cristãos carnais que Paulo descreve. A pesquisa sobre espiritualidade no Brasil e no mundo mostra que muitos cristãos estão buscando mais confortos mundanos do que uma verdadeira transformação. Uma pesquisa publicada na revista Caminhos revela que grande parte dos cristãos tem se afastado da vida de oração profunda e da busca pela santidade, preferindo uma fé fácil, sem exigências e sem comprometimento. A falta de arrependimento genuíno e a indiferença espiritual se tornam barreiras para que o avivamento aconteça. O pregador Leonard Ravenhill, um dos maiores críticos da superficialidade cristã, foi contundente ao afirmar: a coisa mais assustadora que posso imaginar é estar em uma igreja onde o Espírito de Deus não está operando. Ravenhill via na igreja moderna uma geração de cristãos que, por viverem como se fossem do mundo, tinham perdido o poder transformador do Espírito. Para ele, o avivamento só poderia acontecer quando os crentes se arrependessem de sua carnalidade e buscassem uma vida verdadeira de comunhão com Deus. Por outro lado, o cristão espiritual, conforme descrito em Gálatas 5, versículos 22 e 23, é aquele que manifesta os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele é transformado de dentro para fora, não se conformando com os padrões do mundo, mas sendo renovado pela mente de Cristo. Viver como um cristão espiritual exige uma entrega radical a Cristo, um arrependimento diário e uma contínua busca pela santidade. O cristão espiritual é aquele que vive em constante oração, busca a palavra de Deus e se submete à sua vontade, mesmo quando isso custa sacrifício. Histórias bíblicas de cristãos espirituais, como o apóstolo Paulo, são inspiradoras. Mesmo em meio a perseguições e sofrimentos, Paulo nunca vacilou em sua fé, como vemos em Filipenses 3 e versículo 8. Sim, considero tudo como perda, comparado com a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Sua vida era um reflexo do poder transformador do Espírito Santo, e ele se entregou completamente à obra de Deus. Em um mundo tão cheio de distrações e superficialidades, muitos cristãos estão sendo chamados a refletir profundamente sobre sua própria fé. Pesquisa após pesquisa, tanto no Brasil quanto no exterior, aponta que uma boa parte dos crentes hoje vive uma fé rasa, sem compromisso real com a santidade e com o poder transformador de Deus. O autor brasileiro Caio Fábio, em um de seus escritos, alertou sobre a falácia de uma fé sem frutos. É fácil ser cristão em uma sociedade de cristãos nominalmente falando, mas difícil é ser um verdadeiro discípulo de Cristo.
O cristão espiritual, por sua vez, não se conforma com essa mediocridade. Ele busca uma transformação radical e contínua, desejando ser como Cristo, não apenas em palavras, mas em ações e atitudes. Ele entende que sua vida é uma batalha constante contra os desejos da carne, e por isso vive em constante vigilância e oração. O avivamento que muitos anseiam está vinculado a essa transformação interior. Como Ravenhill escreveu, o avivamento não pode ser fabricado, mas deve ser buscado com diligência e oração. O avivamento verdadeiro começa quando o cristão decide não mais viver de maneira carnal, mas se submeter plenamente ao Espírito de Deus. Não há avivamento sem arrependimento. Não há avivamento sem santidade. Não há avivamento sem a busca constante pela presença de Deus. Portanto, você está vivendo uma fé carnal ou espiritual? Você se contenta com uma vida religiosa superficial ou está buscando a plenitude da transformação que Cristo oferece? O chamado é claro. Busque a santidade, viva no Espírito e permita que Deus faça em você o avivamento que tanto almeja. O que você fará com esse convite hoje? Este é o momento de refletir sobre sua vida espiritual, de fazer um ajuste interno e decidir viver de forma radical para Cristo, com um coração totalmente entregue a Ele. O avivamento começa em você. A diferença entre o cristão carnal e o cristão espiritual vai muito além de um comportamento exterior. É uma questão de identidade, de qual é o reino que rege nossas escolhas diárias. Em João 3, versículo 6, Jesus afirma: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O cristão carnal, por mais que tente, não pode viver de maneira espiritual, enquanto não experimentar uma nova vida em Cristo, uma regeneração completa. A verdadeira transformação não vem de atitudes externas ou de performances religiosas, mas de um novo nascimento que acontece no coração, um novo nascimento proporcionado pelo Espírito Santo. Infelizmente, muitos vivem como se o cristianismo fosse apenas um conjunto de regras para seguir, um manual de conduta, em vez de um relacionamento diário e profundo com Deus. Jesus, em Mateus 7, versículos 21 a 23, nos alerta: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. O cristão carnal é aquele que vive de aparência, que conhece a teoria, mas não pratica o que realmente importa. Ele tem um conhecimento intelectual sobre Cristo, mas não o conhece pessoalmente e, portanto, não é transformado. Para ele, o cristianismo é uma atividade, não uma vida. Isso nos leva à história de Ananias e Safira, em Atos 5. Eles tentaram enganar o Espírito Santo, aparentando algo que não eram. Supondo que poderiam enganar os apóstolos e a comunidade cristã, ambos pagaram um preço alto por sua hipocrisia. Esse episódio é uma advertência de que não podemos viver uma fé de fachada. O cristão carnal está sempre tentando esconder suas falhas, mas o cristão espiritual vive em transparência, permitindo que Deus o molde, o corrija e o transforme. Quando a vida cristã é vivida plenamente no Espírito, ela é marcada por uma profunda comunhão com Deus. João 15, versículo 5 declara: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O cristão espiritual é aquele que se conecta constantemente à fonte de vida, que entende que sua força e seu propósito vêm de Cristo e não de si mesmo. Ele não depende de suas próprias habilidades ou inteligência, mas da graça de Deus que flui através dele. O cristão espiritual se submete à vontade de Deus, vivendo em obediência, não por obrigação, mas por amor àquele que o resgatou. Leonard Ravenhill, em seus escritos, faz uma provocação que ressoa com a realidade de muitos cristãos hoje. O que precisamos não é de mais igrejas ou de mais pregações, mas de mais de Deus em nossas vidas.
Esse chamado à busca incessante por Deus reflete o que Paulo descreve em Filipenses 3 e versículo 12. Não que eu o tenha já alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O cristão espiritual não se acomoda com o que já conquistou, mas busca uma comunhão mais profunda com Deus todos os dias. O apóstolo Paulo, um dos maiores exemplos de transformação no Novo Testamento, passou por uma conversão radical. Antes de ser chamado por Cristo, ele era o resumo de um cristão carnal, cheio de orgulho, de zelo pela religião, mas sem uma verdadeira experiência com Deus. Mas quando Cristo se revelou a ele, Paulo foi completamente transformado. Ele diz em 2 Coríntios 5 e versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O encontro com Cristo não apenas mudou sua direção, mas sua natureza. Ele foi renovado no espírito, na mente e nas suas atitudes. A partir de então, a vida de Paulo passou a ser uma busca incessante por glorificar a Deus, não pela carne, mas pelo Espírito. Esse tipo de transformação é possível para qualquer cristão, não importa onde esteja em sua caminhada com Deus. Contudo, isso exige humildade e rendição. Não podemos continuar sendo controlados pelos desejos da carne, como relatado em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 11. Amados, exorto-vos, como a estrangeiros e peregrinos, a que vos abstenhais das paixões carnais, que guerreiam contra a alma. O cristão espiritual é aquele que, pela graça de Deus, consegue vencer as tentações e viver de maneira piedosa, agradando ao Senhor. O verdadeiro cristão espiritual se distingue pelo seu testemunho. Ele vive de maneira que reflete a luz de Cristo. Em Mateus 5, versículos 14 a 16, Jesus nos ensina: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. O cristão espiritual é aquele que, através de suas ações e palavras, aponta as pessoas para Cristo. Ele não vive em busca de aprovação humana, mas de glorificar a Deus em tudo o que faz. Este é o grande questionamento que todos os cristãos devem fazer. Você quer viver como um cristão carnal ou como um cristão espiritual? A decisão está em suas mãos, mas ela exige um comprometimento profundo. Como disse Adler Gozer, um pregador e autor cristão, o cristão que se acomoda na carne nunca vai experimentar o avivamento que Deus deseja trazer. O avivamento não é algo que acontece apenas de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele começa no coração do crente, que se submete completamente ao Espírito Santo e permite que Ele o transforme. O chamado de Deus para você hoje é claro: deixe a carne para trás, busque a plenitude do Espírito e viva para a glória de Deus. Não importa onde você esteja na sua jornada espiritual, nunca é tarde para fazer uma mudança radical. Deixe-se ser transformado por Cristo e você verá o poder do avivamento em sua vida e ao seu redor. O que está esperando? Se você quer sair da superficialidade e viver uma vida cristã autêntica, a oração é o ponto de partida. Não uma oração feita de qualquer jeito, mas uma vida de oração profunda, onde você se encontra com Deus de maneira pessoal e íntima. Jesus, em Lucas 6, versículo 12, passou a noite orando antes de tomar decisões importantes, mostrando a nós a importância de buscar a direção divina constantemente. Um cristão espiritual é aquele que ora não apenas em momentos de necessidade, mas em todos os momentos, reconhecendo que sem Deus não somos nada. Não deixe sua vida de oração ser um item para riscar na lista de tarefas, mas uma prática diária que alimenta sua alma e te conecta com a fonte da vida.
Outro passo fundamental para vencer a carne e viver no Espírito é se aprofundar na palavra de Deus. A Bíblia não é um livro qualquer. Ela é viva e eficaz, como afirma Hebreus 4 e versículo 12. O cristão carnal muitas vezes lê a Bíblia apenas por obrigação, mas o cristão espiritual se alimenta dela como seu sustento diário. Quando medita nas Escrituras, ele permite que Deus transforme sua mente, quebrando padrões carnais e estabelecendo novos pensamentos, mais alinhados com o coração de Deus. Não basta apenas ler superficialmente, é necessário estudar, aplicar e viver o que a palavra diz. Isso te capacitará a resistir às tentações e viver de acordo com os princípios do reino. Além disso, o cristão espiritual sabe que não pode viver sozinho. Em Hebreus 10, versículos 24 e 25, somos exortados a não deixar de nos reunir, pois o fortalecimento vem da comunhão com outros irmãos. O cristianismo nunca foi uma caminhada solitária. Pelo contrário, é uma jornada coletiva. A igreja é o corpo de Cristo, e como membros desse corpo, precisamos uns dos outros para crescer. Ao nos cercarmos de pessoas que compartilham da mesma fé, somos desafiados, consolados e edificados. A vida cristã é feita de troca e apoio mútuo, onde as orações uns pelos outros, o encorajamento e a correção nos ajudam a caminhar firmemente no Espírito e a viver a vida abundante que Jesus nos prometeu.